Rússia, 1917. Forças ocultas estão tramando e confabulando contra o regime czarista de Nicolau II. O tema de hoje é Revolução Russa. Meu nome é Gilberto Oxley, cientista político. Conteúdo em drops para o seu cérebro. Cara, lá na Rússia, nessa época, em 1917, ela já vinha apresentando ali uma relativa modernização, industrialização, que começou lá em 1894 e se estendeu até 1917, ali nas portas da Revolução, né, que aconteceu neste ano. Ela já vinha apresentando alguma industrialização, mas tinha ainda, cara, muita gente passando fome, desemprego em massa, desigualdades sociais, tudo. E esse descontentamento da sociedade, cara, porque lá em 1905 ocorreu o Domingo Sangrento, que foi aonde operários dessas fábricas que já existiam lá na Rússia e alguns camponeses tal foram na frente do Palácio do Czar, lá em São Petersburgo, reivindicar, mas de forma pacífica. E eles foram violentamente reprimidos, cara. Os caras vieram lá, as tropas dos czares, foi lá e matou morreu gente, cara, baixou o cacete mesmo, como se diz, entendeu? E aquilo ali pegou muito mal pro sistema czarista, né? E mais, gente, assim, ó, se vocês não sabem, mas tu já sabe que eu já falei em outros vídeos, cara, que a Primeira Guerra Mundial aconteceu de 1914 a 18. E no final, lá em 1917, no penúltimo ano da Primeira Guerra Mundial, a Rússia, que estava ao lado da Tríplice Entente, que era Inglaterra, França e Rússia, contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Mas já em 1917 ela já estava em frangalhos, cara. A desigualdade era enorme dentro da Rússia, né? As dificuldades, tudo, apesar dessa certa industrialização que eu falei. Porque todos aqueles opositores que eram contra o regime czaristas, sabe para onde é que o czar, o Nicolauzinho II, mandava os caras? Mandava lá para a Sibéria. Meu, tu tá contra o meu regime, tu vai para a Sibéria. Manda esse cara para a Sibéria. Tu imagina a loucura que era ir para a Sibéria, meu. Lá no extremo norte da Rússia, já no Círculo Polar Ártico, bom, aquilo ali era uma terra, era um pé para sair, né? Era a morte certa. Pois é, e era para lá que os caras eram enviados. Bom, voltando então já com essa movimentação toda das massas, da sociedade, pedindo justiça social, etc e tal, porque a Rússia ainda estava muito ainda atrás de outros países da Europa que já sentiam, que já apresentavam o desenvolvimento, uma certa industrialização tal. Esses movimentos sociais começaram a crescer na Rússia, né, contra o regime czarista. E aí surgiram duas correntes, os mancheviques e os bolcheviques. Os bolcheviques, eles eram liderados por Lenin e Trotsky. Trotsky eu vou falar depois, mais na frente desse vídeo, o que aconteceu com Trotsky e tal. Então, Lenin e Trotsky, eles lideravam esse movimento bolchevique, que era um movimento que acreditava na luta armada para derrubar o czar, o sistema czarista. E tinha os mancheviques, que eram liderados, até vou colar aqui, por Plekhanon. Era o Plekhanon, isso aí. Era o líder manchevique. Mancheviques. E esses mancheviques, eles acreditavam já numa linha mais suave, entre aspas, né? Mais assim no diálogo, mais assim apostando até numa futura eleição. Certo? Que ganhou desses dois? Karkamana. Sabe quem ganhou desses dois? Karkamana, mancheviques e bolcheviques. Os bolcheviques, quando estourou a Revolução Russa em 1917, os bolcheviques tomaram o poder, certo? E as principais lideranças, como eu já falei, tu já sabe, cara, foi Lenin e Trotsky. Lenin, ele morre em 1924, em janeiro de 24, Lenin morre. A Revolução Russa já tinha sido instaurada lá na União Soviética, na Rússia ainda,
já tinha começado a Revolução Russa, etc e tal. Uma curiosidade, em 1922, já ainda Lenin no poder, tal, e com Trotsky, é criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que até antes da queda do muro com a perestroika, a queda do muro foi em 89, mas a perestroika em 91, que aí voltou o nome Rússia. Mas de 22 até 91, ela recebia o nome de União Soviética, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Interessante, né? Foi lá em 22 com o Lenin. Bom, mas daí o Lenin, pai, morre o Lenin em 24, em janeiro de 24. Bom, aí o Trotsky se viu em apuros. Puta, e agora eu tô sozinho, tal, cheio de opositor, aquela coisa, o bicho pegando, né? Sabe quem é que fez uma oposição, que disputou o poder junto com Trotsky? Nada mais, nada menos do que Stalin, amigo. O sanguinário Stalin. Tu sabe que lá no Kremlin, assim, existe um mausoléu que corta ali, é do lado do muro, e tem várias autoridades enterradas lá. É um cemitério, é um mausoléu. Entre elas está Stalin lá. E, para surpresa, também na Praça Vermelha, isso aqui é só um parênteses, né? Está no mausoléu o Lenin embalsamado. Cara, o corpo do Lenin está lá embalsamado dentro do mausoléu. Tu pode entrar e visitar. Só não pode tirar foto porque tá cheio de guarda, mas tu entra, dá uma olhadinha no Lenin, ele tá lá assim parado, né? Todo embalsamado. Dizem lá que a cada 1 ou 2 meses uma equipe de médica vai lá e faz um tratamento no corpo para manter o cara. Pô, o cara tá lá desde 1924, amigo. Tá lá o corpo, é só lá ver. Bom, mas voltando aqui, o Stalin assume o poder em 1924, quando o Lenin morre. A outra curiosidade é que os bolcheviques tinham um lema bem interessante que norteou, vamos dizer assim, a revolução, que era terra, paz e pão para o povo. Hã? Que espetáculo! Terra, paz e pão para o povo. Isso aí conquistou as massas, né, amigão? Porque o país era miserável, o país... E outra coisa, o regime czarista, ele era extremamente rico, mas para os czares. Uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês é que a riqueza dos czares, existe lá um museu dentro do Kremlin, que é o The Armory Museum, certo? Que mostra todas as riquezas, as joias e até as conquistas dos czares. Mostra aqui, Cacamana, por favor, só uma fotinho da coroa aqui do czar Nicolau II. Coroa com esmeraldas, rubis, ouro. Não podia dar certo, né? O povo passando fome. E os czares lá sambando na cara da sociedade. Mas não dá mesmo, né? Bom, então tu já sabe que aí o Stalin assumiu tal em 24 com a morte do Lenin, a revolução já tinha ocorrido, então, em 1917, a Rússia, em 22, né, foi criada a União Soviética tal. E o que acontece com o Trotsky? Safadinho. O safadinho pega e pum, exilado, né, foge da então União Soviética já, e passa por vários países da Europa, passa pelos Estados Unidos também, e vai parar no México aqui, amigão. E tu sabes, não sei se tu sabia dessa, mas, cara, no México, tequila, lampareira, tal, aquela coisa toda, sombreiro, o Trotsky lá, branco, né, tal. Ele vai e conhece o Diego Rivera, que era um artista plástico, bem conhecido na época, na cidade do México, e o cara tinha um caso, esse Diego Rivera, com a Frida Kahlo. É, cara, aquela Frida Kahlo com a sobrancelha, que era uma monocelha, que é uma tira preta aqui. E o Trotsky tem um caso com a Frida Kahlo. Tem até um filme que é a Frida Kahlo, que já passou até na net, enfim, em outros canais, assim, que vale a pena conferir. A Frida Kahlo, todo mundo sabe, era uma artista plástica, tal, polêmica pelas suas obras, enfim, e tal. E ela admirava o Trotsky pelos seus ideais, né? Ideias comunistas, tal. Ideias comunistas, essas que eu vou dizer, mas eu acho que tu já sabe também, né? Porque a Revolução Russa, ela teve também como ideais, ela foi assim, ela teve a sua origem, ela foi baseada muito em ideias marxistas, né? De Karl Marx e Engels.
a ideias de socialismo, comunismo, enfim e tal. Bom, aí o Trotsky vai para o México, conhece a Frida Kahlo, tem um caso com ela tal. E vocês acreditam, cara, que lá no México, isso nós estamos falando lá de 1940, por aí, o Trotsky ele é assassinado. Ele é assassinado a golpes de machadada, pau. Porque o Stalin, aquele Stalin que eu falei que era sanguinário, o cara perseguiu o Trotsky durante com a sua polícia secreta, né? A temida polícia secreta, a polícia partidária da União Soviética, perseguiu o Trotsky e foi matá-lo. Dizem, né? A história não confirma, mas tudo leva a crer que ele foi assassinado por um agente dessa polícia secreta soviética, a mando de Stalin. Então, como a Revolução Russa é rica em detalhes, né? Claro, tem muito mais coisa do que isso, mas esses são só alguns pontos, alguns drops essenciais para tu entender, para tu ter uma noção geral. Para tu teres uma ideia também, a família real, desculpa, o Nicolau II e toda a sua família, do czar, né, Nicolau II, ele foi assassinado em julho de 1918. Quer dizer, não teve jeito, né? Lá quando os bolcheviques tomaram o poder, Lenin e tal, Trotsky, eles também assassinaram a família imperial, a família czarista de Nicolau II. Os caras passaram o rodo, entendeu, cara? Foi sanguinária e foi a primeira nação, vamos dizer assim, que botou em prática ideias comunistas, ideias socialistas lá de Marx e de Engels, os pensadores, sociólogos, enfim. Foi o primeiro país que botou em prática esse novo sistema de governo. E aí tu já sabe, né, que depois da Segunda Guerra Mundial, com Estados Unidos e União Soviética surgindo como duas potências, tal, ficou o mundo dividido em capitalismo e socialismo, né, cara? Bom, então para resumir esse vídeo todo, consequências que tu tem que saber da Revolução Russa. O fim do regime czarista, certo? Eles tiveram o início de uma reforma agrária no país. Essa foi outra consequência. Outra, em 1922 foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, a União Soviética, e também estatizaram os meios de produção, fábricas, indústrias, bancos, enfim, foi tudo estatizado. O governo absolutista, grande, né, forte, com presença em todos os segmentos. Legal, cara? Se tu quiser saber mais, claro, tu vai ter que ler, como eu sempre falo, tem vários livros disponíveis aí sobre a Revolução Russa e tal, mas para amaciar um pouco o teu caminho, a tua jornada, tem dois filmes que eu indico que falam um pouco mais sobre a Revolução Russa. Um é Outubro, ele é um filme, eu vou ler aqui o nome do autor, Outubro, de Grigori Alexandrov. Esse filme foi feito em 2005, ele fala bastante sobre a Revolução Russa. E um outro clássico assim do cinema que tu tem que ver esse também, que não fala todo ele sobre a Revolução Russa, mas se passa durante a Revolução Russa, é o Dr. Zhivago, né, que foi feito lá em 1966. O diretor é David Lean. E entre vários artistas que participaram desse filme, tá o Omar Sharif, né, que era egípcio. Pô, o cara com um desempenho ali maravilhoso, o Omar Sharif, né? O Dr. Zhivago mostra bem também a realidade, como viviam as pessoas e como era a sociedade naquela época, na então Rússia, né? Ok? Vê se eu esqueci de mais alguma coisa, acho que era isso. Se gostou do vídeo, dá um like, te inscreve no canal, tu já sabe. Se serviu para alguma coisa para ti esse vídeo sobre a Revolução Russa, dá essa força pro canal, te inscreve pra gente ir adiante. Ok? Grande abraço. Tchau.